Dizem que até os homens mais temidos buscam a inocência antes de morrer. Pablo Escobar, o chefe mais poderoso que a Colômbia conheceu, não foi exceção. Naquele dia, dentro de La Catedral, a prisão que ele mesmo havia projetado para confinar seu corpo, mas não seu poder, preparava-se uma missa improvisada. Entre soldados, sicários e servos, um padre foi levado quase à força para celebrar o ritual. Mas o mais estranho não foi a presença de Escobar, sentado na primeira fila, nem os fuzis apontando para cada canto, e sim a pequena figura que o acompanhava. Um menino coroinha de apenas 12 anos, trazido de uma paróquia próxima. O padre sentiu um nó no estômago. Por que um chefe de tal magnitude queria um menino ali? Era um capricho, um símbolo de poder ou um gesto genuíno de fé? Ninguém ousava perguntar. Ninguém ousava olhar demais. O ambiente estava carregado de tensão. La Catedral não parecia um lugar de oração, mas um palácio de sombras onde a fé se misturava ao medo. As paredes altas, reforçadas com concreto, eram mais do que uma prisão. Eram um santuário pessoal de Escobar, um espaço criado para lembrar ao mundo que, mesmo confinado, ele continuava intocável. O menino, nervoso, ajustava a batina branca que lhe ficava grande e tentava não olhar para os rifles que brilhavam sob a luz fria dos refletores. O padre começou a missa com a voz trêmula. Cada palavra do evangelho ressoava como um desafio, um ato de coragem diante do olhar fixo do chefe. Escobar ouvia com aparente calma, mas seus olhos não se desviavam do menino. Aquela atenção incomodava o padre, que temia que tudo aquilo fizesse parte de um espetáculo macabro. No momento da homilia, Escobar fez algo inesperado. Quebrou o silêncio e perguntou em voz alta, olhando diretamente para o coroinha. Diga-me, garoto, você acha que Deus pode perdoar alguém como eu? O padre sentiu o ar congelar. Todos os presentes prenderam a respiração. Era uma pergunta carregada de pólvora, uma arma mais perigosa do que qualquer um dos fuzis que cercavam a sala. O menino, com voz insegura, mas firme, respondeu. Se ele se arrepender de verdade, sim. Aquela frase caiu como um raio. Um simples sim que desarmou o homem mais temido da Colômbia. Escobar, acostumado a que ninguém ousasse falar com franqueza, baixou o olhar. Não diante de presidentes, nem generais, nem juízes, mas diante de um menino que representava a inocência que ele havia perdido há muito tempo. Após a missa, Escobar pediu para ver o menino sozinho. O padre tentou interpor-se, mas o chefe insistiu com um gesto firme. Na penumbra de um corredor, Escobar inclinou-se para o garoto, tirou do bolso um terço de ouro com pequenas esmeraldas incrustadas e entregou a ele. Guarde-o, filho disse com voz grave. E se algum dia me matarem, coloque na minha sepultura. Não para que me lembrem como santo, mas para que Deus saiba que eu também quis acreditar. O menino não compreendeu totalmente a magnitude daquelas palavras. Pegou o terço como se fosse uma simples tarefa, mas o padre, que observava à distância, soube que havia sido testemunha de um momento único, um lampejo de vulnerabilidade em um homem que o mundo via apenas como um monstro. Naquela noite, o padre escreveu em seu caderno secreto: Escobar não teme a morte. Tem medo do esquecimento. Tem medo de ser apagado da memória dos homens e de Deus. Hoje vi em seus olhos que, por dentro, ele ainda luta para ser lembrado como alguém que tentou acreditar. Ninguém soube o que aconteceu depois com aquele terço. Alguns dizem que o menino o guardou como relíquia. Outros acreditam que foi enterrado com Escobar em Medellín. O certo é que, entre balas e perseguições, aquele pequeno objeto se tornou um símbolo da batalha silenciosa que o chefe travava, a luta entre a condenação de seus atos e o desejo desesperado de redenção. E assim, dentro dos muros de sua própria prisão, Pablo Escobar mostrou aquilo que jamais confessou a um sicário, a um político ou a um juiz, que, no fim, o que mais pesava sobre ele não era a justiça humana, mas a pergunta eterna de todo pecador se ainda era possível ser perdoado. O padre respirou fundo e abriu a Bíblia. Sua voz tremia, mas cada palavra ressoava como um eco estranho naquele lugar onde a fé parecia sequestrada. Enquanto lia trechos sobre perdão e misericórdia, percebeu que Escobar não desviava o olhar dele, como se cada versículo estivesse dirigido exclusivamente à sua alma. O menino coroinha, com as mãos entrelaçadas, parecia compreender pouco do que acontecia, mas seus olhos,
Inocentes e assustados, observavam tudo, as armas carregadas, os homens tatuados fazendo sinal da cruz com mãos manchadas de sangue, e o próprio Escobar, que não se comovia diante de nada, exceto quando ouvia a palavra pecado. Quando chegou o momento da homilia, o padre reuniu coragem. Não falou de maneira suave ou complacente. Pelo contrário, ergueu a voz e proclamou que nenhum império de sangue poderia se sustentar para sempre. Disse que nem o dinheiro, nem as armas, nem o poder poderiam comprar um pedaço do céu. No fim, todos voltaremos ao pó, disse, e só nos salvará aquilo que fizermos com amor. Um murmúrio inquieto percorreu a sala. Alguns sicários baixaram a cabeça, desconfortáveis, como se aquela verdade tivesse atravessado a couraça que os mantinha em pé. Escobar, por outro lado, permaneceu imóvel. Com o rosto sério e os olhos semicerrados, parecia debater-se entre a fúria e a reflexão. Então aconteceu algo inesperado. O chefe levantou a mão e pediu silêncio. O eco de sua autoridade foi tão forte que até os rifos se abaixaram. Escobar apontou para o menino com voz grave. Disse: "Esse garoto me lembra de mim quando tinha a idade dele. Antes da violência, antes do medo, eu também fui inocente." O silêncio tornou-se mais denso do que nunca. O padre compreendeu que, por trás daquele monstro temido por todos, ainda existiam fissuras humanas, lembranças de uma criança que um dia sonhou com algo diferente. Escobar levantou-se de seu assento, caminhou lentamente até as grades que separavam a capela do restante da prisão e apoiou a testa no ferro frio. Ninguém ousou se mover. Seus homens pareciam tão perplexos quanto o padre. "Padre", disse o chefe sem se virar, "o senhor acha que Deus pode me perdoar depois de tudo o que fiz?" O padre engoliu em seco. Nunca havia ouvido tanta vulnerabilidade em uma voz tão temida. Não respondeu de imediato. Observou, olhou para o menino e finalmente disse: "Deus não perdoa impérios. Pablo, perdoa corações. Mas o senhor precisa decidir se quer ser livre ou continuar preso, mesmo que estas paredes desapareçam." A frase ficou suspensa no ar. Alguns sicários fizeram o sinal da cruz apressadamente, como se temessem um raio divino. O menino abaixou o olhar, como se entendesse que havia sido testemunha de um momento que marcaria o destino de todos os presentes. A missa terminou em silêncio sepulcral. O padre saiu escoltado, o menino foi devolvido à sua paróquia e Escobar permaneceu em seu trono de sombras, lutando contra um inimigo mais poderoso que o Estado, sua própria consciência. Naquele dia, em La Catedral, ninguém soube se o chefe encontrou um lampejo de arrependimento ou apenas mais uma forma de manipular a fé. O que ficou claro é que, mesmo o homem mais temido, buscava, no fundo de sua alma, o eco da inocência perdida. A noite caiu sobre La Catedral, trazendo consigo um frio que não parecia natural. O padre foi conduzido até a saída em meio a um silêncio inquietante. Os soldados mal respiravam, como se temessem quebrar o encanto que permanecerá flutuando após a missa. O menino Coruinha, por sua vez, parecia ausente, com o olhar fixo no chão. Ninguém sabia o que ele tinha visto ou sentido naquele lugar, mas suas mãos continuavam trêmulas, como se ainda segurasse uma cruz invisível. Pablo Escobar permaneceu sozinho na capela improvisada. A Bíblia ficou aberta sobre o altar, esquecida pelo padre em sua retirada apressada. O chefe aproximou-se lentamente, tocou as páginas com os dedos e as fechou de golpe, como se não suportasse mais a voz que ainda ecoava em sua mente. "Deus não perdoa impérios. Pablo, perdoa corações." Acendeu um cigarro, deu uma tragada profunda e caminhou até uma janela gradeada que deixava ver a montanha envolta em neblina. Lá fora, a escuridão observava de volta. Ninguém soube se naquela noite ele chorou, rezou ou simplesmente planejou seu próximo movimento. Os sicários, inquietos, sussurravam nos corredores. Alguns juravam tê-lo visto ajoelhado diante do altar. Outros diziam que ele havia batido a Bíblia no chão, furioso pelo que ouvirá. O certo é que, a partir daquele dia, Escobar tornou-se ainda mais imprevisível. Às vezes mais generoso, outras mais cruel, como se fé e violência travassem uma batalha dentro dele. O padre jamais voltou a colocar os pés na catedral, mas por anos lembrou-se daquele olhar fixo de Escobar, daquela pergunta que ainda o assombrava em noites de insônia. "O senhor acha que Deus pode me perdoar?" O Coruinha, já homem, nunca falou publicamente sobre o que presenciou. No entanto, certa vez, em voz baixa e com tremor nos lábios,
confidenciou a um amigo próximo. Eu via algo nos olhos de Escobar. Não era medo, nem raiva. Era como se, por um instante, ele tivesse desejado ser salvo. Ninguém jamais soube o que realmente ocorreu na alma do chefe naquele dia. Talvez Escobar tenha zombado da fé até o último segundo, ou talvez, no mais profundo de sua escuridão, uma centelha de arrependimento tenha surgido e se perdido com ele na tumba. O certo é que a catedral nunca mais foi a mesma após aquela missa. Para alguns, aquele lugar ficou marcado pela sombra de um pecado impossível de limpar. Para outros, foi a única vez em que o homem mais temido da Colômbia deixou ver, ainda que por um instante, a fragilidade de um coração humano. E até hoje, entre as ruínas daquela prisão no alto da montanha, alguns dizem que, nas noites frias, se ouve um murmúrio apagado, como uma oração quebrada, ou um grito que jamais encontrou resposta. Dizem que até os homens mais temidos, no mais profundo de sua solidão, buscam ao menos um instante de redenção. Pablo Escobar, dentro daquela prisão que ele mesmo construiu, deixou entrever uma fissura em sua impenetrável armadura de poder. Mas a pergunta permanece viva. Foi esse um verdadeiro esforço de se aproximar de Deus, ou apenas mais um jogo de controle, até mesmo com o sagrado? E agora eu te pergunto, você acredita que um homem como Escobar poderia ter se arrependido de verdade, ou seu destino já estava selado há muito tempo? Deixe sua opinião nos comentários. Quero ler o que você pensa. E se essa história te envolveu, te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar este vídeo para que mais pessoas descubram esses relatos ocultos. Estamos muito próximos de chegar aos 10.000 inscritos, e seu apoio pode fazer toda a diferença. Nos vemos na próxima história.